Quero, Deus, te glorificar, Senhor, pela noite de ontem, que foi maravilha, que foi bênção. Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial para o dia de hoje. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar nesta reunião aqui pela manhã, e que o Senhor possa providenciar, Senhor, um culto abençoado à noite. Deus, o nome do Senhor seja glorificado, que almas se convertam. Meu Senhor, toma nas tuas mãos, permaneça conosco, porque nós precisamos da sua presença aqui nesta hora. Fica conosco, nos dê a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos ouvir o período do louvor louvando o hino 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 77. 77. Queres neste mundo
Glória a Deus. Amém, irmãos? Se o céu desce, hein? Glória a Se Deus. tiver vida no altar, o céu desce. Glória a Deus. Glória. Toque de pé em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Dá para os jovens louvar? 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 4 até o verso 9. Deus fala com Samuel em sonhos. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou, tá achou? Versículo 4 diz assim: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a ele e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, se o Senhor lhe chamar, é só você dizer:
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Eu acho que está faltando é só isso aí. O Senhor quer falar, mas temos que estar disponíveis a ouvir a voz de Deus. Senhor, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Quero te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Deus, continua falando conosco, nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Vamos ouvir os jovens louvando ao Senhor. Logo após nós já estaremos passando o pastor, que estará ministrando o estudo desta manhã. Todos os jovens, cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Homens cultivando a maldade e o pecado corrompeu a humanidade. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O noivo vem. O amor no coração de muitos esfriou e o dinheiro se tornou seu senhor. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O noivo vem. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Escuta a voz de Deus. Ele virá, cada um de vocês, e quando ele chegar,
Ele vai separar, Ele virá, e de que lado você vai ficar? O dia e a hora eu não sei, eu sei que Ele vem. Ele vem. Ele virá. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Toque de pé. Aleluia. Toque de pé Obrigado, rapidinho. meu Deus. Vamos orar. Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória. Glória a Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, mais uma vez. Senhor, porque o Senhor é bom, porque estamos na tua presença, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos abençoou. Deus, quero colocar nas tuas mãos o teu céu, o Senhor irá ministrar para amar nessa manhã. Deus, que o Senhor possa usar o teu céu como o Senhor já tem usado, que o Senhor possa usá-lo mais. Deus, e que esta palavra, Senhor, ela possa adentrar nos corações, Deus, que o teu Espírito Santo possa encontrar, amado, pousar os nossos pés nos corações, Deus, que nós possamos ser templo para o teu Espírito Santo e morada do Senhor. Toma nas tuas mãos as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Só os irmãos contaram do Senhor. Amém. Nós estamos felizes porque o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Independente de causas, circunstâncias. Isso não importa, Ele continua sendo bom. Glória. Amém? Qual é o tema do congresso? Então entendeu isso que o Senhor chamava os jovens. Amém. Podem sentar. Glória seja dada ao nome do Senhor Glória a dos Exércitos. Jesus. Aleluia. Quando o presbítero Saul me convidou para estar aqui nesta manhã trazendo a palavra, eu falei para ele, não, tem outros aí com mais capacitação, tem outros aí com maior entendimento, tem pessoas muito. Mas ele disse, não pode ser, é o Senhor. Eu falei, amém. Aí ele falou, depois eu passo o tema. Agora, quando uns dias depois ele me passou o tema, e eu li, e aí você já viu aquela expressão que a gente diz assim, deu um branco, né? Cacei de ponta a ponta e não via nada. Misericórdia do Senhor. Vou falar de outra coisa. Mas no congresso, no pré-congresso da juventude, quando colocou no data show, né, ali o cartaz de anúncio, e daqui lá eu estava lendo e, como diz, desceu uma rema Glória. na hora. Aleluia. E eu imediatamente procurei uma caneta, falei, eu preciso anotar, não tinha caneta, o presbítero Saúl, o evangelista João Batista estava do meu lado, ele me arrumou uma caneta, ele me arrumou uma caneta, então eu fui lá rapidinho, anotei. Falei, é isso que a gente precisa falar. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor é bom. Talvez não vai arder no teu coração com tanta alegria, né? Mas é a palavra. Amém? Amém. 1 Samuel 3:8, a parte final do versículo, ele diz que então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Já ouvi muitas mensagens a esse respeito, já ouvi muitos textos, muitas pregações, muitas ministrações. Mas uma coisa que nós precisamos entender, todos aqui têm chamada? Todos temos chamada, né? E a nossa maior e principal chamada é para ser salvo. A nossa maior e principal chamada é para ser salvo. Tem muita gente preocupada para fazer uma série de coisas, porque isso, aquilo, outro, mas o Senhor nos chamou para ser salvo. Quando eu tiver esse entendimento principal que o Senhor me chamou foi para ser salvo, e eu me enquadrar nos princípios e propósitos chamados para essa salvação, então começa a deslanchar algumas outras chamadas. Verdade, meu Pai, aleluia. Então, quando eu estava buscando o Senhor, tentando ter um discernimento dentro desse texto, foi que naquele
Pré-congresso aqui, a palavra do Senhor veio ao meu coração da seguinte forma: tem muita gente que tem chamado, mas não atende porque não entende. Tem muita gente que tem chamada, mas não atende porque não entende. Se nós formos ler o capítulo anterior, o capítulo 2 do livro de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, né, sacerdotes, qual era o nome do filho dele, juventude? Por aí a gente já começa a entender que falta entendimento para se cumprir uma chamada. Então vocês vão ler de noite e vou perguntar a vocês. Tá bom? Para começar a ter entendimento, senão não tem entendimento. E a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor, eles eram sacerdotes. Mas a Bíblia os chama de filho de Belial. Os homens eram tão terríveis que eles eram chamados de filho de Belial. Ou seja, eles serviam ao Senhor da maneira que eles achavam que era certa, mas eles não entendiam o chamado que Deus tinha para a vida deles e como teria que ser feito. Então tem muita gente fazendo um chamado, tentando executar um chamado da maneira que ele acha que é correto, mas não é, porque ele ainda não entendeu. Meu Deus, nos ajuda. Aí você pode dizer assim: prova? Amém. É por isso que eu gosto da Bíblia. Samuel, capítulo 3, o verso que nós lemos, o verso primeiro diz o seguinte: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Estava executando? Estava, irmão? É um estudo. Samuel estava executando o trabalho? Estava, né? Estava servindo o Senhor. Ele estava servindo ao Senhor. Mas no versículo 7, põe aí o versículo 7, menino, por gentileza. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Tem muita gente servindo, mas ainda não conheceu. Tem muita gente cantando, mas ainda não entendeu. Essa é a grande questão de ter uma chamada. Eu preciso entender a minha chamada para poder eu executar essa chamada. Glória a Deus. Não funciona. Então o pastor José sempre costuma dizer o seguinte: está dando certo, mas não está certo. Deus viu que os filhos de Eli, né, estavam fazendo tudo equivocadamente, de maneira totalmente errada. Eli, o sumo sacerdote, não tinha mais condições de tomar as rédeas da situação. Os seus filhos, ele não tinha mais controle dos seus filhos. Os seus filhos se prostituíam, enfim, faziam uma... Vamos deixar os filhos de Eli quietos um pouquinho. Aí Deus vai e chama Samuel. Menino, desde pequeno, não adianta, irmão, viver o dia, a vida inteira dentro da igreja se não tiver entendimento. Samuel vivia dentro do templo, ajudando, servindo ao Senhor, né, ao lado de Eli, mas ele não tinha entendimento ainda. É tanto que a Bíblia vai dizer que o Senhor chama a Samuel, e Samuel levanta e vai até Eli. Então aqui, tu me chamou. Tem muita gente que ainda não conhece a voz de Deus. Está cantando, está pregando, está adorando, está fazendo, mas ainda não tem conhecimento da voz de Deus. Isso é terrível. Tem gente que diz o seguinte: eu tenho uma chamada. Por que você tem uma chamada? Porque Deus usou o irmão fulano de tal lá, não sei aonde, sapatinho de fogo, e falou comigo que Deus tem uma chamada na minha vida. E com você, Deus falou o quê? Então, tem mais essa parada, esse negócio de sapatinho de fogo, de não sei o que, blá 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 blá. Deus diz que nós somos a árvore, e a árvore tem a raiz, a árvore tem a estrutura. Então não adianta sapatear, pular e tudo se não tiver fundamento, se não tiver conhecimento.
se não tiver É, meu estrutura. Deus. Amém? Amém. Então precisamos buscar conhecimento, base e estrutura. O pastor que pregou ontem, o irmão que pregou ontem aqui, né, o diácono que pregou aqui ontem, ele fez uma alegoria, né? E ele disse que nós somos gravetos, né? Amém? Amém. E foi aquele alvoroço. Cadê os gravetos hoje? Cadê os gravetos hoje? Emocionalismo não muda e não faz nada diante de Deus. Ser movido por emoção não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva é a certeza e a convicção da minha salvação. Por que eu vou na igreja? Porque eu sou convicto. Tenho certeza da minha salvação. Eu não vou na igreja porque o pastor lá não sei das quantas vai pregar. Eu não vou na igreja porque o irmão fulano de tal vai cantar. Eu vou na igreja porque eu tenho um princípio de adorador. Eu vou na igreja para adorar. Independente de quem esteja lá, eu vou na igreja porque eu sei que lá é o lugar onde eu me reúno para adorar e exaltar e engrandecer o Pai da eternidade. Não importa quem esteja, o que importa é que eu sei que Ele está lá. Aleluia! E é por isso que eu vou na igreja. Amém? Vamos voltar para o estudo, vai doer um pouquinho, tá? Aleluia, Pai. Mas antes de entrar, né, diretamente no que eu quero falar, quero trazer uma palavra para a juventude também. Ontem eu estava contando aqui, eu só consegui contar a primeira fileira. A de trás estava para cá. Eu estou aqui em cima, só consegui contar a primeira. Tinha 10. A da frente eu não consegui contar, aliás, para saber a quantidade que tinha. Tem culto que tem 2. 1. Vai falar um padrão divino para a juventude. Quer? Culto de juventude. Vocês têm que crescer. 1 Samuel 3:19. Põe aí. Tem que ler para a gente poder gravar. Repetição é didática. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Por que não caiu por terra? Porque o Senhor era com ele. É aquilo que eu sempre digo, irmão. Se Deus falou, vai acontecer. Não tem essa questão, essa pataquada de dizer, é porque você desviou, por isso que não aconteceu. Mentira, porque não foi Deus que falou. Porque se Deus falou, vai acontecer. Pode espernear, saudar, resmungar. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. É verdade, meu Deus. Aleluia. Deus é fiel. É verdade. E o jovem crescia. Olha aí o 2:26, por gentileza. Do mesmo capítulo. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor. Para quem? Tem gente que diz o seguinte: o que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é fazer a vontade de Deus. Se eu não consigo, irmão, atender os que estão aqui presentes, a qual eu estou vendo, eu vou conseguir agradar a Deus? Meu Deus. É, meu Deus. Vou conseguir agradar a Deus? Amém? Amém. Mas vamos lá. E crescer como, pastor? Lucas, capítulo 2, verso 52. Coloca aí, por gentileza. Jesus crescia também. Ou cresceu também. E crescia em sabedoria, estatura, em graça para com Deus e os homens. Podia crescer só para Deus. Tem muita gente querendo crescer em graça.
é uma maravilha. Sapateia, rodopia, fala mistério, entrega profecia, revelação e aquela coisa toda. Mas quando vem o primeiro vento do barco de Paulo de onde que foi pregado, ele pula na água, porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. Cresce menino. Crente menino. Quem não tem Bíblia, só tem graça, fica menino. E quem só tem Bíblia? Natural. Fica crente natural. Então nós temos que crescer em graça e em conhecimento. Em graça e em conhecimento. É balanceado. Nenhum pode ser mais do que o outro. Olha, Jesus crescia em graça e em conhecimento. Glória a Deus. O jovem tem que entender que a sua vida está dentro das promessas de Deus. Vocês sabem disso? Amém? Glória a Deus. Atos 2,39, por gentileza. Atos 2,39. Vamos bem devagar. Porque a promessa diz a respeito a vós, Filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. então você tem promessa de Deus e promessa de chamada. Você precisa entender que você está debaixo de uma chamada, de uma promessa de Deus. É verdade, meu Pai. Mas se eu perguntar aqui o primeiro versículo que eu li para vocês, dentro dessa pequena apresentação do que o jovem tem de ser, alguém lembra? Não. Porque ninguém anotou. O que você não anota, você esquece. Confiar na mente. Mas Paulo fala para o jovem Timóteo no capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Coloca aí, Felipe. Depois eu vou entrar nas outras questões. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós somos salvos através de quê? E da fé e da graça. Mas onde é que nós conhecemos a fé e a graça? Jesus. Aqui, ó. Não se pode conhecer fé e graça se não tiver isso aqui. Onde é que vai ter entendimento e conhecimento? Só aqui. A única coisa que vai falar de salvação está aqui. Ore por lá, espernear, monte, não sei o que, desce monte, sobe monte, de joelho, discorda. Se não tiver isso aqui, não tem conhecimento e firmamento para a salvação. Então, jovens, primeira coisa que vocês precisam entender é ter conhecimento das sagradas escrituras, guardá-las na tábua do teu coração. Nós estamos com o projeto de sabedoria. Quem está lendo? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Mas como eu disse que para executar o propósito ou a chamada, né? Primeiro nós precisamos entender. Porque tem gente que tem chamada, não atende porque não entende. Então nós vamos agora ver alguns princípios de entendimento. O que a Bíblia fala sobre entendimento? Para depois atender a chamada. Provérbios capítulo 14, verso 8, diz o seguinte: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então, para que eu execute a chamada que Deus tem na minha vida, é preciso eu entender o caminho dessa chamada. Não importa qual ela seja ou para que ela seja, eu preciso ter o entendimento dela, de como ela funciona e qual é a chamada que Deus tem na minha vida. Tem gente que diz o seguinte: Deus tem uma chamada na minha vida para louvar, para adorar, mas ele não procura
procura o conhecimento de estudar música ou fazer algo semelhante. Ele quer que desça do céu prontinho e fazer dele um cantor, fazer dele uma pessoa que louva abençoadamente, mas ele não procura conhecimento. Vai chegar quando? O Senhor disse, comigo não, uma expressão. O Senhor me disse que vai me levar para pregar em outros países, mas nunca tira o passaporte. Vai? Vai? Não vai. Não vai. Vai ficar travado até o dia de tirar o passaporte, porque você não vai entrar em país se você não tiver o passaporte. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é se enganar. E tem muitos enganados dentro da igreja esperando que Deus vai fazer aquilo que ele tem que fazer. O natural Deus não faz. Deus só faz o sobrenatural. Aleluia. Deus só faz o sobrenatural. É verdade, meu Pai. Quando você tiver passaporte, ele vai enviar alguém para pagar a passagem para tu. Ele vai alguém para te convidar, vai te levar, vai te dar hotel 5 estrelas, vai fazer, mas o natural, aquilo que você tem que fazer, ele não vai fazer. Ele não vai fazer, é eu que tenho que fazer. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. Entendes o que lê? Provérbios 32, 28, 29, Deuteronômio 28, 32, aliás, Jesus, eu e Números, não, dificuldade da internet. Deuteronômio 32, 28 e 29. Põe aí, por gentileza, Felipe. Está lá já, né? Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Coisa terrível quando você dá conselho, você tenta dar conselho, as pessoas não aceitam de jeito nenhum. Então, quando ele não aceita, falta ali entendimento. Quem dera se fossem sábios e que entendessem e atendessem para o fim. Então, eu preciso entender para atender. Tem gente que quer atender sem entender. Tem gente que quer atender sem entender. Quer fazer o negócio sem ter entendimento. A semana eu falei com a missionária Nederlândia, eu vou sentar com esse pedreiro que está executando essa obra ali e quero que ele me dê uma aula teórica. Prática eu sei que ninguém faz. Teórica, porque aquelas colunas daquela maneira ali, tem umas colunas maiores, mais fortes, outras são menores, outras, as do meio é um pouco maior, no canto. Por quê? Como é que funciona? Sabe? Não é o peso tudo igual, né? Na minha mente, no meu entendimento, tem que ser tudo igual, peso igual, não vai descer o peso sobre todos. Mas tem umas que são mais robustas, mas eu vou ter que sentar com ele para ele me dar uma aula teórica para mim entender isso aí. Mas ele sabe. Ele entende e atende e executa a chamada pela qual ele foi convocado, que é para fazer uma grande obra aqui do lado dessa aqui. Mas se me colocasse, eu ia fazer o quê? As colunas todas iguais, estruturadas da mesma maneira, porque no meu entendimento é assim que funciona, mas aí eu vi que não é. Não preciso entender. Para que Deus execute o chamado na tua vida, você precisa entender para que você foi chamado. Porque senão não dá certo. E quando nós não entendemos e não atendemos o chamado, os princípios do chamado, aí Deus coloca outro. Coloca outro. Olha, te coloquei, mas você não entendeu para que você foi chamado. Eu te chamei para ser diácono na igreja. Você quer ser pastor? Não, é porque ser pastor é melhor. Não, você precisa ser cheio de conhecimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus na tua vida. É verdade. Glória a Deus. Coloca aí Provérbios capítulo 20, verso 24, Felipe, por gentileza. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor,
Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho, se ele não estiver sendo dirigido por Deus? Está sendo dirigido por Deus? Está sendo dirigido por Deus? Se não tiver, de vez em quando o veículo toma uma direção diferente. Tem gente que chega e ele acha que ele pode, que ele tem que ser, porque ele tem, vamos dizer, conhecimento natural, né? Estudou um pouquinho e para. Meu filho, quando ele fez 18 anos, por exemplo, ele fez 18 anos hoje. No dia seguinte eu já tive que ir já fui na escola, né? E eu paguei a carteira dele, eu tirei a carteira. Não, paguei, eu já foi lá tirar a carteira, né? Pouco tempo estava com a carteira na mão, a habilitação na mão. E eu falei, e aí, como é que tá? Não, pai, eu já sei, tá comigo, sei tudo. Eu falei, é mesmo? Então pega o carro, vamos fazer um teste. Deu o carro, não acelera, filho, acelerar é fácil, quer saber que sabe conduzir, vamos devagar. Pegamos o carro, fomos para o meu Martins, demos uma volta por lá. Quando nós voltamos, eu subindo ali a Serra do Caracol, ele falou assim, pai, tem uma viatura atrás. Eu falei, quem que tem? Ela está na estrada. Rapaz, mas ela está... Rapaz, você está guiando, olha, você é motorista, o que tem a ver com tem uma viatura atrás? E aconteceu um fato que eu nunca vi, né? A polícia militar, nós decidindo ali para pegar a reta do Marechal ali, eles usaram o microfone, o veículo de placa tal e tal, por favor, encostar. Aí tremeu. Pensa no menino que ficou nervoso. E aquela agonia. Foi encosta, veículo tal, veca, placa tal, encosta. Eu falei, e agora, pai? Obedece. Encostou. Mão no volante, mão não sei aonde e tal. Pai, agora, filho, tranquilo, relaxa. Aí veio o policial com arma, pá, desce do carro. E você estava 40, 50 km por hora. Desceu, tremendo, já é branco, né? Daniel já é branco. Pensa bem, o sangue fugiu, a alma fugiu do corpo. O policial vem para trás, botou a bolsa no capô, aquela revista, aquela batida toda, uma apontando a arma, outra de lá, aquela. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí, quem está no carro você? Está meu pai. Desce o condutor, o carona, aliás. Eu disse, quem é você? Eu falei, sou o pai dele, tal. Quem é o outro? Quando foi o outro filho menorzinho, aí que eles viram, quando eles viram, recolheram as armas, tudo, rapaz, não, sabe o que é? É porque passaram a denúncia de que um carro assim, passou para lá e tal, e nós viemos seguir vocês e... Ele não está em paz, está tranquilo, foi só um teste para experimentar. Então, achou que tinha a carteira, sabia tudo. Então, tem muita gente que acha, porque adquiriu um diplomazinho de teologia, sei lá de quê, ele acha que ele pode ser maior que o pastor, ele tem autoridade mais do que o pastor, porque ele prega mais do que o pastor, porque ele ensina mais bonito do que o pastor, porque ele acha, mas não é. Só acha, mas não é. Não entendeu ainda para que foi chamado. 28:5 de Provérbio, por favor. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Oh, glória. Aleluia. Só entende quem busca o Senhor. Só entendem quem busca ao Senhor. Aí tem pessoas que falam o seguinte, mas Deus tem uma chamada na minha vida, mas ela não está acontecendo, não vai, não flui, não dá certo, eu nunca começo, mas fico travado, é porque ainda não entendeu que precisa buscar ao Senhor. É verdade, meu Deus. Quer executar apenas porque sabe que tem uma chamada. Meu outro filho sempre dizia, mas pai, Deus me chamou desde pequeno e disse que eu tenho, mas você não vai mais para a porta primeiro.
Tomava algumas correções aqui do pastor, me ligava, pai, eu vou sair da igreja que eu não aguento mais, não sei o que. Você vai voltar lá, pedir perdão, vai assumir tudo de novo. Você vai ficar lá. Enquanto você não aprender e não entender, você não vai a lugar nenhum. Pai, mas lá eles não me entendem. Você não está lá para ser entendido, você está lá para ser ensinado, instruído e guiado debaixo da mão dele. Mas não tem mais, volta. Voltava chorando e resmungando. Quem conheceu sabia como que era. A bênção, mas tinha que ser do jeito dele. E não é do jeito seu. É do jeito da autoridade que está sobre a tua vida. Glória a Deus. Da mesma maneira, são filhos, porque acham que sabem tudo, sabe nada, inocente. Tem que estar debaixo da cobertura dos teus pais. Os teus pais sim sabem o que é melhor para tu e para a tua vida. Não entende, vão e mete a cara na parede, se arrebenta, tem uma vida toda arrebentada, porque não cumpriu princípios bíblicos em honrar pai e mãe. Não vai ter sucesso, não há, porque a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Mas querem passar por cima desse princípio, não vai. Deus é Deus de princípio, tem que entender para que você foi chamado. É filho para obedecer. É até 100 anos, teu pai está vivo, autoridade. Estava com 27 anos de idade, saiu, mas meu irmão falou assim, falamos assim, um dia de sábado, vamos lá na festa fulano de tal lá. Era uns rodeios que tinha 15 mil Martins. Vamos para o rodeio lá e tal, isso era 7, pouco da noite. Meu pai, na hora que nós estávamos saindo, meu pai me chamou, olha aqui, 11 horas em casa. Conhece daí? Quem conhecer meu pai sabia. Aí brabo. Olha aqui, 11 horas em casa. Comecei a rir, falei, pai, é 8 e pouco. Vamos botar 11 horas em casa? Não tem como. O senhor tem que... Filho é sempre assim, né? Você sabe. Então não importa a idade que você tem, você, o pai, ainda é autoridade sobre a tua vida. É verdade. Glória a Quer Deus. prosperar? Entende, mas não atende. Aí é outro princípio pior de quem tem chamada. Entende, mas não atende. Provérbios 29 e 19. Provérbios 19 e 29. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. O camarada até entende, mas não atende. A parábola de Jesus diz que o moço tinha 2 filhos e chamou um deles e disse: olha, vai até ao campo, né, e cuida lá da lavoura, faz assim, assim, assim. E ele disse o quê? Não posso. Não posso. Não vou. Aí chegou para o segundo e disse: vai lá e faz assim, assim. Ele fez o quê? Eu vou. E não foi. E o primeiro foi. Quem é que entendeu e atendeu? Ele pode até falar assim, não, é o que eu sempre falo, não tem coisas que o pastor fala, o pastor Zé está aqui, meu pastor, estou debaixo da cobertura dele. Tem coisas que ele fala que eu não concordo, mas eu obedeço. É o meu direito de ser humano discordar, mas é o meu dever obedecer. Preciso obedecer, concordando ou não concordando, aceitando ou não concordando, porque Ele é autoridade sobre a minha vida. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Então não obedece, não vai a lugar nenhum, filho. Fica travado. É por que meu ministério não vai? Porque a minha chamada não deslancha? Por que não acontece? É porque não sabe o princípio da obediência. Princípio da obediência. Nós estávamos enfrentando uma dificuldade. Minha esposa tinha passado por problema de saúde, ela veio para Marechal, uma das causas pela qual nós acabamos parando aqui. E aí, logo depois que ela passou pela cirurgia, melhorou,
Aí a minha sogra ficou doente e ela ficava cuidando lá e aquela coisa, ficava de segunda a sexta aqui, aquela loucura toda. Eu cheguei para o meu pastor lá em Castelo e falei: pastor, decidi o seguinte, eu vou mudar para Marechal, eu vou pegar minha sogra, vou botar para morar lá em casa, vou levar eles para morar lá em casa, e aí nós vamos cuidar deles, vai ficar bem mais fácil e tal. Então já está decidido. Ele chegou assim e falou: não vai fazer isso não. Porque além de você não resolver o problema da tua sogra, você vai matar a tua esposa. Mas pastor, você não vai fazer isso. Vai continuar da maneira que está. Você fica lá de segunda a sexta, sábado você traz ela para casa e ela vai descansar, e na segunda ela volta de novo. Bem, então tá, assim seja feito. Ouvir e obedecer. O problema é que na maioria das vezes nós queremos que as pessoas falem aquilo que nós queremos ouvir. Isaías 1:3. Isso é só para entender um pouquinho, irmão, por que muitas vezes o chamado não está funcionando na tua vida. É porque para que o chamado para que o chamado aconteça na tua vida, você precisa primeiro entender qual é o teu chamado e quais são os princípios do teu chamado. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Sabe por que fica travado e não acontece? É porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não entendeu o que Deus quer na tua vida. Você sabe que Ele quer, mas você não entendeu como Ele quer. Você ainda não entendeu como é que Ele quer. É o que o irmão que pregou ontem disse. Se Paulo soubesse, né, ele tinha um desejo de pregar em Roma, né, Deus coloca ele, mas Deus não falou para ele como seria a maneira que ele ia chegar em Roma. Se Deus tivesse falado para José que ele ia ser governador do Egito, né, que de alguma forma, algum sonho, ele ia ser maior, Deus já tinha dado para ele, mas Deus não disse que ele seria governador do Egito. Mas se Deus tivesse dito que ele seria governador do Egito e que ele iria passar por tudo aquilo, sabe o que ele tinha feito? Estragado. Ele teria estragado. Então eu preciso entender que Deus tem uma chamada na minha vida e me colocar dentro dos propósitos e princípios da chamada pela qual Ele tem na minha vida. Isaías 9 e verso 6, ou 6 e 9, perdão. Isaías 6 e 9, Felipe, por gentileza. Já vou estar terminando, tá, irmão? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis, de fato, mas não entendeis. Veis, em verdade, mas não percebeis. Ouvis, de fato, mas não entendeis. A mensagem ontem foi poderosíssima aqui. É verdade. Mas se todos tivessem entendido, eles estavam aqui na manhã de novo. Mas só ouviu. Emoção. Saltou. Gritou. Tá mistério. Que não causou nada. Emocionalismo não causa nada em ninguém. Não traz nenhum tipo de mudança ou transformação. Emociona-se enquanto está aqui dentro. Enquanto o fogo está aceso, está emocionado, saiu ali da porta para fora, esqueceu tudo que foi falado aqui dentro e não retorna e volta à estaca zero. Precisamos entender. Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas quem entenderá? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Então, para me entender, eu preciso ter temor do Senhor.
O culto vai começar 19 horas. Hoje vai começar às 18h30, né? Ah, para que eu vou chegar às 18h30? Eu vou chegar lá às 7h10. Esse negócio fugir dos princípios. Não presta um culto inteiro ao Senhor. É verdade? Oséias capítulo 14, verso 9. Daqui a pouquinho eu vou pular para a chamada, tá, irmão? Estou falando só para entender. Para que a chamada aconteça, eu preciso entender disso. Meu Senhor, nos ajuda a entender. Oh, Deus, Pai. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, aquele que é sábio, ele anda no caminho do Senhor e permanece de pé. O navio que Paulo estava ontem, com destino a Roma, a Itália, passou por turbulência, passou por uma série de coisas, mas ele não naufragou, porque era o caminho do Senhor. Era o caminho do Senhor. Tu é sacudido, balançado, virado de ponta cabeça, mas tu não cai, porque tu está no caminho do Senhor. Aleluia! E olha que Paulo havia dado, como o irmão falou ontem, um conselho ao capitão do navio, que a Bíblia vai dizer que após o jejum dos judeus, havia terminado o jejum dos judeus. Então Paulo tem entendimento que naquele período havia ventos, havia mudança na temperatura, vamos dizer assim. Então Paulo chega para o comandante e diz: olha, não é bom nós entrarmos aqui. Mas sabe o que Paulo estava falando? Porque Paulo já havia sofrido 2 naufrágios. Paulo já tinha entendimento de navegação, mas o capitão preferiu ouvir o conselho de alguém que era formado. Tem muita gente que se arrependa, porque ao contrário de ouvir a voz do seu pastor, vai ouvir a voz de quem tem formação. Tem muita gente correndo atrás da voz de quem tem formação e esquecendo da voz de quem tem experiência. Meu Deus. Mas é assim mesmo. Mateus 13:9. Vamos entender. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouvir é diferente de escutar, tá bom? Escutar, a gente escuta tudo. Ouvir desce ao coração. Quando você ouve, vai ao coração. Aí fica um tempo, você maquina aquilo, você começa a pensar, você começa a digerir. Amém? Então, se tiver ouvido, ouça. Por quê? Para atender o propósito, é preciso ouvir. Nós falamos até agora de entender, ou de atender, mas para entender é preciso ouvir. João 8:43. Eu tenho o horário da escola dominical, tá, irmão? Para estar falando, já vou terminar dentro do horário da escola. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podes ouvir as minhas palavras. Por que não entendeis? É porque não podes ouvir. Até escuta, mas não ouve. Até escuta, mas não ouve. Não guarda. Não muda. Não tem comportamento transformado. Atos 8, verso 30 e 31. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Sabe por que muitos irmãos não têm uma vida
abençoado na presença do Senhor, tem até uma chamada, mas não consegue deslanchar. Sabe por quê? É porque não faz o que este eunuco, este homem falou para Filipe: ensina-me. Ou não querem sentar para ouvir. Hoje nós estamos num tempo em que as pessoas querem pegar este microfone para falar, mas não querem sentar para ouvir. A maioria hoje aceitou Jesus, faz um cursinho teológico lá, ele se acha o grande pregador, o grande ministrador, e ele já não quer mais sentar para ouvir. Mas o meu pastor sempre me dizia o seguinte: quem não senta para ouvir não pode se pôr de pé para falar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês desta manhã, que estão vindo aqui para receber uma informação como essa. Mas é feliz, foi o Senhor que me falou. Aleluia. Enquanto não entendermos, não se resolve. Enquanto não entender, as coisas não se resolvem. Dentro de casa, no casamento, não adianta passar por cima, deixar. Não, tem que entender, tem que ser explicado, tem que ser esclarecido. Salmo, 1 Samuel 3:10. Até ali, mas vamos lá de novo. 1 Samuel 3:10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Veja que quando Samuel não tinha entendimento, quando Samuel ainda não entendia, Deus chamou Samuel 3 vezes, e 3 vezes Samuel foi até Eli e se prostrou diante de Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Eli também não estava entendendo que era Deus querendo falar com Samuel. Muitas vezes não entendemos que é Deus que está querendo falar conosco e tomamos o caminho, a direção diferente, e vamos até outras pessoas e não ouvimos a voz do Senhor porque não entendemos. Mas no momento do capítulo 3, que ele diz o seguinte: então entendeu Eli, para nós entender, para nós compreendermos que é o Senhor que está falando com a gente. Primeiro nós precisamos entender e reconhecer a voz dele. O problema é que na maioria das vezes não se reconhece a voz do Senhor. Depois de 3 vezes é que ele entende. Não, é Deus que quer falar com o menino. É Deus que quer, mas foi 3 vezes, irmãos. Pensa bem, o sumo sacerdote não está compreendendo o que Deus está querendo falar com o menino. Talvez fosse por aquele fato de dizer o seguinte: não, mas Deus só fala comigo. Meu Deus. Deus só fala comigo. Mas quando ele entendeu, o texto é bem claro, que foi o que aconteceu comigo. Aqui, quando eu olhei e disse: entendeu. Aí eu falei: Senhor, você precisa entender primeiro o que é a chamada. Eu falei: muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aí quando Samuel entendeu, quando ele entendeu, passa para Samuel, aí Samuel já muda a postura. Fala, Senhor, porque o teu servo... Tem servo aqui? Aleluia. Eu separei aqui 3 coisinhas interessantes. Aleluia, meu Senhor. Louvado Tem seja chamada aí? o teu nome. Alguém tem chamada? Está entendendo a tua chamada? Já entendeu a tua chamada? Meu Deus. Então, vamos lá. 3 estágios para quem tem chamada. 3 estágios para quem tem chamada. Vamos ver se nós estamos enquadrados neles. Primeiro estágio de quem tem chamado: servo.
Primeiro estágio de quem tem chamado é ser servo. Josué capítulo 1, verso 1, Felipe, por gentileza. Deus eterno, aleluia. Primeiro estágio de quem tem sido chamado. Ó, ele tem que entender, né? Ele tem que entender que tem a chamada, tem que atender para que a chamada aconteça, e aí vem os estágios de quem tem chamado. Serve. E sucedeu depois da morte de Moisés, o quê? Ele era servo. Moisés era o quê? Servo. Moisés tinha chamada para libertar o povo, mas ele era servo. Que o Senhor falou a Josué, filho de Nun. O que era? Servo de Moisés. A primeira coisa que nós precisamos aprender e entender é que nós somos servo. E servo obedece. Servo obedece. Servo não discute, não questiona. Servo obedece. Então entenda, se você tem um chamado da parte de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você é servo e que você está debaixo da mão do Senhor, é que você está debaixo das tuas autoridades, é que você está debaixo da sua liderança. Não adianta querer dizer que tem chamada se você não respeita as autoridades que estão colocadas sobre a tua vida. Não interessa quem ela é. Mas ela é só um menino, mas é autoridade sobre a tua vida e foi colocada sobre você. Mas é porque eu não concordo com o meu pastor, mas ele é autoridade sobre a tua vida. Não adianta querer executar uma chamada se você não tiver o entendimento primeiro que você é servo. Aleluia. E servo não tem vontade própria. E servo não tem vontade própria. Alguns dias atrás, alguém me fez uma raiva legal. Alguém me fez uma raiva legal e eu falei assim, eu vou pegar o abençoado, eu vou sentar com ele e eu vou descascar ele aqui dentro da Bíblia. Preparei, estava revoltado, cheio da minha razão. Aí o Senhor falou comigo assim, porventura ele é teu? Porventura ele é teu? Ele é meu. Então tu não vai fazer nada. Pensa num balde de água fria. Eu não ouvi ninguém me dizer para mim, isso que eu te falo. Não, foi ele que falou comigo. Ouvi a voz dele, você não vai fazer. Eu ia fazer igual diria a minha mãe, eu vou lavar meu peito. Agora eu vou. Estou com a razão. Errou 2, 3, 4 vezes comigo no negócio, agora eu posso. Estou com a razão, mas o Senhor falou assim, não é teu. Foi eu que morri na cruz por ele, ele é meu. Aleluia. Aceite-o como ele é. Muito obrigado, Senhor. Eu achei que eu podia alguma coisa. Primeira coisa que nós precisamos entender, quem tem chamado, é que nós somos servos, que obedecemos a uma autoridade superior que está sobre nós. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo de número 3, verso 11. 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Ele disse a Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Os 3 reis saem para uma guerra, mas havia ali o rei Josafá, servo do Senhor, temente ao Senhor. Eu não faço nada sem a direção do Senhor. Tem algum profeta aqui? Alguém que nós possamos... tem profeta Elias mais do Eliseu, mas ele só fala contra nós. De jeito nenhum. Vamos até ele. Tem gente que só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Tem gente que só quer ouvir aquilo que faz bem para o seu ego. Mas Josafá disse, não, o Senhor fala por ele, então vamos lá. Quando eles chegam diante de Eliseu, Eliseu fala o seguinte,
Eu não sei nem por que eu vou atender vocês, aqui é uma tradução bíblica lá, Manuel. Tá? Eu não sei nem por que eu vou atender vocês, se não fosse o respeito que eu tenho por Jeosafá, servo do Senhor, eu nem olharia para vocês. Respeito de autoridades. Jeosafá era rei, autoridade, mas reconhecia a autoridade do profeta Eliseu. Eliseu era profeta do Senhor, mas reconhecia a autoridade do rei Jeosafá. Glória a Deus. Não pule por cima de autoridade porque você se acha o A, o B ou o C. Obedeça e respeite a cada um dentro da sua qualificação. Mas é porque esse menininho é um professor de escola dominical e eu sou. Não me interessa, ele é autoridade colocada e constituída por Deus. Porque se ele está ali, foi o pastor que colocou. E se o pastor colocou, está sob a direção de Deus. Então aprenda a respeitar autoridades, porque você é servo. E servo está aqui para obedecer. O problema é que algumas vezes nós recebemos alguma autoridade e nós achamos o cara. É verdade? Em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 8 e 15, coloca aí, 1 Samuel 13, aliás, 8 e 15. Não, 13, 8 e 15. A 8 a 15, perdão. Mas eu não vou ler todos, não. E esperou Saul 7 dias até o tempo de Samuel determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul e saiu de encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? De Saul. Portanto, via que o povo estava dispersado, espalhado de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntados em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, ainda que a face do Senhor não orei, constrangi-me e ofereci o holocausto. E disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Tá bom. Vocês estão entendendo, camarada, que é tomar a posição e o lugar pela qual ele não foi chamado? Samuel foi o último juiz de Israel. Depois de Samuel, o Senhor, eleva a Saul como rei. Mas rei não tinha autoridade para oferecer sacrifícios e holocausto. Mas Saul, se achando o cara, porque eu sou autoridade maior, ele foi fazer o quê? Um sacrifício pela qual ele não foi chamado para oferecer. E olha que o texto diz que o Senhor confirmaria o reino dele para sempre, mas ele foi se meter aonde ele não foi chamado, e ao contrário dele ser confirmado para sempre, ele foi desprezado pelo Senhor. Então tenha cuidado, meu amigo, tenha cuidado, minha irmã, tenha cuidado, meu jovem, para não ser desprezado pelo Senhor por colocar a mão naquilo na qual você não foi chamado, por colocar a mão naquilo pela qual você não foi designado. Faça aqui apenas aquilo pela qual o Senhor colocou na tua mão, e não se meta naquilo que não te diz respeito. É verdade, Deus, aleluia. Mas agora eu sou diácono. Mas agora eu sou líder dos jovens. Mas agora eu sou o presidente, não sei das quantas. E eu posso tudo, pode nada. Pode nada. Faça apenas aquilo pela qual te foi designado, para que o Senhor não te rejeite. Para que o Senhor não te rejeite. Então a primeira coisa para quem tem chamado é ser servo. Saul esqueceu que ele era servo. Ele era rei, mas ele era servo.
Ele esqueceu que não, eu posso. Eu posso. Pode nada. Segundo, nós precisamos ser escolhidos. Coloca aí, Felipe. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu naqueles dias, saindo ao monte a orar, e passou a noite em oração. 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, enquanto deu o nome de apóstolos. Para ter chamado tem que ser escolhido. Jesus tinha muitos seguidores, tinha 70 discípulos. Desses 70 discípulos, ele chamou 12, a qual nós sempre pregamos e falamos, né, que eram discípulos do Senhor, mas o Senhor os instituiu, colocou-os como apóstolos. Eles são apóstolos, eles não são discípulos, eles foram, vamos dizer assim, numa linguagem minha, eles foram consagrados pelo Senhor Jesus para o apostolado. Por que não botou todos como apóstolos? Porque nós precisamos de liderança. O povo, quando não tem liderança, ele se corrompe. Leia o livro de Juízes, que você vai ver sempre o seguinte: e o povo, naquela época, não tinha reis, e fazia conforme o seu coração. E o povo, naquele tempo, não tinha reis, e fazia conforme o seu coração. Ou seja, nós precisamos sermos liderados, estarmos debaixo de uma liderança. Agora, o teu chamado é para quê? Para ser discípulo ou para ser apóstolo? O teu chamado é para quê? É para ser discípulo ou é para ser apóstolo? Vou passar por último, porque eu não posso ficar muito tempo mais. E o terceiro? De quem tem chamado? Ser separado. Ser separado. Amém? Porém, irmão, existe algumas pessoas, eles confundem um pouco o termo separados aqui com isolamento, com ser isolado, ou ser santarrão demais. Não é verdade? Põe Atos capítulo 10, verso 9, por gentileza. Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Põe o outro. E tendo fome, quis comer, e enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Põe o outro. E viu o céu aberto, e o que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. Tá bom, o texto todo mundo já conhece. E a Bíblia vai dizer que ali havia animais de todo tipo, quadros, aves e tudo mais, e o Senhor falou com Pedro: mata e come. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, comerei coisa imunda. Aí o Senhor fala a segunda vez com Pedro: Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor, comerei coisa imunda. E terceira vez falou o Senhor com Pedro: mata e come. Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí a Bíblia diz que foi recolhido o lençol.
Deus estava querendo confirmar um grande ministério na vida de Pedro, mas Pedro o rejeitou. Para atender o chamado é preciso entender o chamado. Deus estava chamando Pedro, Deus queria colocar Pedro como o grande pregador dos gentios. Deus estava querendo colocar Pedro como o cara que iria levar a mensagem aos gentios, de tal forma que chegasse até a nós. Mas Pedro, num estado de religiosidade profunda, tremenda, ele ainda não havia se convertido totalmente, ele não aceitava algumas coisas, ele não aceitava algumas mudanças. Então ele diz: Senhor, de maneira nenhuma eu vou aceitar esse chamado. Então o chamado é recolhido novamente e Deus chama a quem? Se você não vai, filho, Deus manda outro. Se você não quer, Deus coloca outro. Deus não vai ficar agarrado a mim, a A, a B, não. O chamado está aí. Quer ir? Ontem os meninos cantaram um louvor aqui que eu fiquei meditando nele. Falei: mentira é verdade, mentira é verdade, mentira é verdade. Como é que é o negócio dos... Se proibir na igreja, nós vamos para a praça. Se proibir na praça, nós vamos para a internet. Proibir na internet, nós vamos chorando. Aí por que eu digo que é mentira e verdade? Eu digo que é verdade porque a igreja de Cristo cumpre. E por que é mentira? Nós também. Nós estamos fazendo isso. Está aí, o chamado está aí. Nós cantamos bonito, nós falamos bonito, mas nós vamos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Mateus 20, verso 20, 16, a parte B, diz: mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chamou a Pedro para ser o grande pregador dos gentios. Ele não quis. Mandou chamar o tal do Paulo. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, evangelistas, outros para pastores. Mas poderiam ser todos iguais. Era para ser todos iguais. Mas não, o Senhor escolhe a cada um e coloca no seu devido lugar. Tem chamado aí? Entendeu o teu chamado? Está atendendo o teu chamado? Está atendendo o chamado? Porque eu preciso entender e atender o chamado. Como é que funciona isso? De vez em quando alguém vai lá em casa, eu moro quase dentro da rua, de vez em quando alguém vai lá em casa e começa a chamar. Eu entendo que tem alguém chamando, mas eu não atendo, não. Eu entendo que tem alguém chamando, mas eu não atendo. Tem um vazazinho, né? Às vezes põe algumas coisas lá e fala: pelo amor de Jesus, eu não vou lá agora atender alguém por causa de R$2, não. Vou sair daqui, estou tomando meu café, ou estou almoçando, eu não vou lá atender para alguém olhar um monte de coisa por causa de R$2 e nem comprar. Eu entendo, mas eu não atendo. Tem muita gente que Deus está chamando. Ele entende, sabe que Deus está chamando, mas ele não atende. Vai nada. Para quê? Vou cansar. Vou ganhar o que com isso? Não vou aparecer. Ninguém vai me ver. Amém? Amém. Atos capítulo 9, verso 15. E disse-lhe, porém, o Senhor, a quem? A Ananias:
vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Chamado. Mas nós olhamos o que e dizemos: vou nada, Guarani, vou nada, eu conheço que ela pega os cristãos, ele prende os cristãos, ele mata os cristãos. Eu não vou pregar porque ele não vai me ouvir. Quem escolhe é o Senhor. Quem chama é o Senhor. O meu dever, o teu dever é entender o chamado que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha, em tempo e fora de tempo. Eu preciso entender esse chamado, que o meu chamado é para obedecer a voz daquele que me chamou. O meu chamado é atender a voz daquele que me chamou. Aleluias, das trevas para a sua preciosa luz. Então, se eu tenho um chamado, eu preciso testificar desse chamado através da minha vida. A minha vida é que tem que testemunhar, a minha vida é que tem que ser uma luz acesa, para que aonde eu passe, os outros comecem a ver, comecem a observar e comecem a entender e a dizer: não, a lâmpada daquele dali não se apaga. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 3, em que antes que a lâmpada do templo se apagasse, como o pastor pregou ontem, aleluia, a luz não poderia se apagar de maneira nenhuma. Mas quando nós não estamos dentro da chamada do Senhor, quando nós não estamos obedecendo a chamada do Senhor, em momentos, a lâmpada se apaga na nossa vida, e as pessoas então olham para nós e dizem o seguinte: ser desse jeito, eu prefiro ser da maneira que eu sou. Então a minha lâmpada, ela tem que permanecer acesa, fazendo frio, tem que estar acesa, fazendo calor, tem que estar acesa, chovendo, tem que estar acesa, tendo problema, tem que estar acesa, tendo dificuldade, tem que estar acesa. Nada pode apagar a minha lâmpada, porque a lâmpada que arde dentro de mim é a chama do Espírito Santo. É hora de nos levantarmos verdadeiramente como cristãos verdadeiros e tomar a posição e dizer: eu sou guiado é pelo Senhor, não é pelos problemas. Eu sou guiado é pelo Senhor, porque eu sei o chamado que Ele tem na minha vida, e eu não sou parado por nada. Estamos vivendo um tempo de mimimi, onde diz: eu tenho um chamado, mas não é capaz de obedecer o chamado. Eu tenho um chamado, mas não entende o chamado. Eu tenho um chamado, mas não executa o chamado. Foi o Senhor que chamou. Mas se tu não for, bota Paulo. Ele te chamou. Mas se tu não for, ele coloca o Paulo. Tem sempre um Paulo largado lá no mundo. Tem sempre um Paulo abandonado. Aí quando o Paulo chega aqui, aí o Senhor dá uma lavada mais ou menos, tira as escamas do olho de Paulo. Paulo começa, se levanta já: epa, que agora comigo mesmo o couro vai comer. Aí se apavora um pouquinho, toma uma surra, sai fugido, aí vai se preparar. Aí vai se preparar, 10 anos se preparando. Aí depois se levanta com autoridade e é enviado a reis, povos e nações. Aleluia. Não queira sair por aí antes de ser preparado. O teu conhecimento diante de Deus não vale nada. A tua sabedoria diante do Senhor não vale nada. O Senhor quer te preparar na palavra, na doutrina e na oração. Então, juventude, se levante e pare de mimimi. E nem que eu estou cansado, eu não consigo, eu tenho que dormir até tarde, porque domingo é o único dia que eu tenho. Engraçado, é só eles que tem que dormir no domingo até tarde. Não é verdade? Porque eu trabalho de segunda a sexta, no domingo eu tenho que dormir até tarde. Os outros não. Mas quando é no culto de noite,
Eita mistério, que glória, que poder. Irmão. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. O Espírito Santo possa ministrar melhor nos vossos corações. Entenda.